Então, a Gerra Magá é indígena da etnia Tiquimum, Macaxale, e museóloga formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, com pesquisas focadas na museologia social. Artista independente que aborda em seus trabalhos maternidade, cultura, sonhos, memórias e pautas da luta indígena. Ela foi uma das vencedoras, como eu vinha falando antes, da 4ª edição da Bolsa MS de Pesquisa em Fotografia, em 2021, com um projeto sobre as perspectivas de representantes dos povos do território do Rio Madeira, que foram fotografados pelo Albert Frisch, e ela produziu uma leitura crítica dessas imagens pelo olhar desses povos e dos processos únicos que estão em torno da existência deles. E ela é mestranda também em estudos culturais pela Universidade de São Paulo, Gerra Magá. E a Priscila Tapajoara, que ela é autora de um dos livros que está nessa exposição aqui também. Ela é cineasta, fotógrafa, comunicadora indígena do bioma amazônico e ela é graduada em produção audiovisual. Atua desde 2023 em projetos voltados à valorização das culturas indígenas por meio do audiovisual. Dirigiu webséries, curta-metragens e diversos videoclipes. Assinou a direção de fotografia de um longa documental, Arapiau, Primavera Guarani, e da série Sou Moderno, Sou Índio. Também atuou como assistente de direção e pesquisadora no longa Amazônia, A Nova Minamata, e também é produtora do Festival de Cinema Latino-Americano Cine Alter, coordenadora e comunicadora no coletivo de comunicação indígena Mídia Indígena, e vice-presidente do Instituto Território das Artes. Ela também atua como formadora de jovens indígenas em oficinas de audiovisual. E, como eu falei, é coautora do livro Corpos Terra, com Sandrelli Caiová e Vanessa Patachó, que foi publicado pela Fotô Editorial. Então, eu esqueci de me apresentar também. Eu sou o Miguel Del Castilho, coordenador aqui da biblioteca. Vai checar Cupá, saudações a todos. Como o Miguel já falou, eu me chamo Gerra Muganho, sou do povo Machacali de Minas Gerais, aldeia Machui, e eu sou pesquisadora indígena, artista e mãe. Meu filho está por aí, vocês vão acabar vendo uma oncinha menino correndo pela biblioteca, não devia, mas está. E eu fiz uma seleção no acervo muito rico aqui do IMS de fotografia e fotolivros indígenas. Eu fiz um recorte porque o acervo é bem grande, né? Aqui tem 19 livros, não dava para apresentar todos. Então eu selecionei pensando na arte de Joaquim Garcia, que mostra a América invertida. Então eu comecei pelo extremo sul e os livros vão caminhando até o extremo norte do continente. Então, tem livros em espanhol, em português, em inglês, mas também em diversas línguas indígenas. E eu vou apresentar alguns, e a razão de eu ter selecionado eles nessa curadoria, né? Além dos recortes que eu fiz, priorizando que os livros fossem de autores indígenas ou de autores com sensibilidade à questão indígena, o que não é sinônimo de todo fotógrafo que realizou fotografia em aldeias ou que fotografou indígenas tenha uma visão sensível das nossas pautas, né? Então, alguns autores que são cânones, que são bem conhecidos, eu não coloquei eles nessa seleção, mas tem não indígena sim, como por exemplo o Renato Soares, nesse livro aqui dos Viela Petit. E no caso, ele é um exemplo, né, de fotografia clássica do não indígena, porém o discurso dele é bem respeitoso, diferente de alguns outros materiais, né, que a gente tem contato. Tem alguns fotógrafos alemães, principalmente, que têm uma visão, né, muito mítica do indígena, né? A fotografia feita no século XIX, no começo do século XX, ela é bem focada na temática de que o indígena está fadado a desaparecer. Então, o fotógrafo tem a missão de tirar essas imagens e salvar esse povo, né, da iminente extinção, o que não é realidade, né? Então, são imagens com uma visão muito limitante, né, de que como o indígena deve ser, como ele deve estar vestido. Então eles ignoram contextos de indígenas em seringais, em favelas,
em comunidades rurais, né, para priorizar essa imagem que eles querem passar do indígena intocado. E eu selecionei em contraposição, né, livros de autoria indígena. Esse é recente, é de 2024 e é da Priscila, que vai falar mais a respeito, e autoria com outras mulheres indígenas também. E eu quero principalmente que vejam a diferença entre a fotografia feita por indígenas, sobre indígenas, da fotografia feita por não indígenas, ainda que seja um trabalho respeitoso, como no caso do Renato. Então ela vai falar mais para frente sobre esse livro, mas eu já queria deixar passando na mão de vocês, para vocês verem a diferença dos materiais. E falando nessa questão de começar pelo sul ao invés do norte, né? Então, tem trabalhos sobre a representação também dos povos indígenas do Círculo do Fogo, no extremo sul, né? Então, trabalhos que mostram sobre como as fotografias eram modeladas no século XIX para mostrar essa imagem também do indígena intocado, como ele deveria ser, e isso tem impactos na gente atualmente, porque as pessoas usam esse material como se essa fotografia fosse algo jamais manipulado. E a gente sabe que não é a realidade, né? A gente põe as pessoas para posar, a gente, como no caso do Albert Frisch, que é o fotógrafo alemão que eu estudo, ele pegou mulheres da etnia Miranha, por exemplo, que têm vestimentas e ele tirou as roupas delas porque ele queria fazer a imagem de que a mulher indígena não usa roupa, né? E isso a gente tem impacto atualmente, que é a hipersexualização das mulheres e crianças indígenas, né? Então, foi tudo muito bem articulado desde o começo da colonização, através das cartas, ilustrações naturalistas e das fotos também, né? Principalmente porque no final do século XIX as fotos ganharam um aspecto de ciência, então elas raramente foram questionadas, até hoje não são questionadas por muitos pesquisadores. E como oposição a essas narrativas, eu destaco 2 livros que, por exemplo, o You Don't Look Native to Me, da Maria Storm, ele traz fotografias de juventude indígena que quebram estereótipos, não são moldadas para aparentar aquela pureza, né, racial e nem ética, né? São como os povos estão vivendo hoje em dia nas reservas, na segregação, e ainda assim estão mantendo a sua cultura, assim como é aqui no Brasil também, nas nossas diversas realidades. Mas é um material muito diverso, então eu não queria colocar somente o que nós estamos fazendo na contemporaneidade, mas também como era feito antes, para a gente ter essa ideia, né, de como a gente chegou nesse ponto atual. E o outro é da Wendy Red Star, chama Delegation, e ela pega vários tipos de representação indígena na mídia visual. Essas fotografias, que eu também falei do século XIX, né? E ela vem fazendo correções, fazendo observações, identificando as pessoas que não, muitas vezes não receberam nem nome nessas fotos. E ela faz uma releitura. Um artista brasileiro que nós temos que fazer esse processo também é o Denilson Baniwa, e o Jaider Isbel também fazia. Aqui ela trabalha com placas de identificação, com capa de novelas que retratavam a mulher indígena de forma hipersexualizada, e ela usa do humor também para poder fazer uma contravenção a esse material cânone, né? E, além de tudo, a fotografia, a etnofotografia, de acordo com as etnias com as quais ela trabalha e a própria, né? Colagens. Então, tem vários meios aqui nesse trabalho dela. É um livro muito bom e que eu achei que deveria fazer parte da exposição. Aqui eu selecionei outros livros também, mais nesse aspecto da representação. Então, tem livros com bibliografia também para expandir a leitura, não somente as imagens, né? Esse aqui é do Equador, então a criação da imagem do indígena equatoriano, também nesse período, né, todo
segunda metade do século XIX e primeira do século XX. Alguns livros mais gerais, como Povos Indígenas do Brasil, mas que são materiais respeitosos que retratam o indígena em várias regiões do país. Eu achei importante a gente falar disso também, porque tem uma noção de que só existe indígena no norte, enquanto a gente está presente em todas as regiões do país, né? E esses povos de norte a sul estão lutando por demarcação, pelos seus direitos, e estão preservando sua cultura ou retomando ela, né? Como no caso dos povos indígenas do Nordeste. Eu coloquei alguns livros aqui com esse contexto, né? Nesse aqui tem algumas fotografias de indígenas de várias regiões. E tem um livro que eu selecionei que é especificamente sobre os indígenas do Ceará, porque não tinha muito material sobre indígenas do Nordeste, mas eu quis falar sobre eles de todo modo. E é um livro bem antiguinho, como vocês podem ver, mas ele tem recortes de jornal, ele mostra a dificuldade das etnias de comprovar para a FUNAI e para antropólogos que eles ainda existem no país, né? Então, tem de tudo aqui nesse material, fotografia, ilustração de jornal, tem bastante coisa, então eu quis trazer esse recorte também de que no Brasil a gente está presente em todas as regiões. Eu tive um pouquinho de dificuldade de encontrar literatura infantil, mas eu consegui encontrar 2 livros que a presença da criança indígena é bem importante. E é algo que eu falo nas minhas pesquisas também, que é sobre o papel da criança nas comunidades, né? Quanto elas são relevantes, são indivíduos com seus plenos direitos, né? Então esse aqui é um livro bem legal que junta os indígenas Guarani do Brasil com os do Paraguai e eles se registram de uma forma de troca, né? Então as crianças tiram fotos, elas se desenham e é uma troca bem bacana da gente ver das mesmas etnias, mas como elas vivem em países diferentes. Esse aqui dos Guarani-Mbiá também é um livro de uma leitura mais tranquila para as crianças. E eu achei importante incluir elas na exposição também. Esse é um livro também, no caso que encantou recentemente, né, a Rosa Gauditano. É um exemplo de fotógrafa com sensibilidade às questões indígenas, né? Não é somente uma pessoa que registra as fotografias e some da comunidade, ou como temos exemplos de vários cânones aí que fazem uma vida fotografando indígenas, né? Mas não tem nenhum retorno nem para os povos que eles fotografaram, nem para outros, né? Então esse aqui também é um livro bem com a literatura bem simples e com ilustrações e as fotos. Então eu tive esse pensamento de reservar algum material que as crianças que vêm aqui possam participar da exposição também. Obrigada. Eu acho que é isso. Eu estou aberta a questões e ouvir também o que a Varenta Priscila tem para falar sobre o livro dela, que é muito bonito. Eu espero que ele já esteja rodando na mão de vocês. E a gente vai passar os outros livros também. Aqui. Boa noite, gente. Então, obrigada, primeiramente, a Parenta e você também pelo convite. Eu acho que é bem importante a gente estar nesses espaços e mostrando um pouco sobre a arte indígena e essa diversidade cultural entre os povos. A gente sabe que os povos indígenas produzem arte desde quando nascem, mas dificilmente eles ocupam espaços artísticos e são reconhecidos como artistas, né? Então é sempre importante quando a gente ocupa esses lugares e também quando a gente vê outros parentes nossos ocupando. Então, eu vou falar um pouco sobre o livro. Não, eu vou.
Então, o livro A Pecoípe e Corpo Terra, ele nasceu a partir de um convite que a gente teve da Fabiana Bruna, que ela é da editora. E, assim, quando eu comecei na fotografia, acho que eu comecei em 2013 e eu fui me considerar realmente fotógrafa em 2021, porque na minha cabeça só era fotógrafo quem tinha livro ou exposição, e até então eu não tinha nada. Eu só fazia foto e fotos sobre as minhas viagens, sobre a minha região e sobre o movimento indígena e tudo mais, como participação no mídia indígena, né? Mas aí eu fui participando de algumas exposições fotográficas e aí surgiu essa oportunidade do livro. Eu tinha uma vergonha gigantesca de mostrar minhas fotos. Para ser bem sério, eu achava que as minhas fotos não eram bonitas e não eram o suficiente boas tecnicamente para estar nos espaços, mesmo eu tendo estudado. Eu acho que isso não é uma coisa que só aconteceu comigo, mas em relatos com outros parentes, é uma coisa que é recorrente entre outros indígenas que são fotógrafos. Tem vários indígenas fotógrafos que têm fotos lindas, mas eles não se consideram como fotógrafos. Eles também não acreditam que essas fotos são tão bonitas assim. Mas, enfim, surgiu esse convite para o livro. Então, quando a Fabiana falou, ela tinha dito que no começo a proposta seria ser só minha, só um livro só meu, mas depois ela achou que seria legal a gente incluir outras pessoas. E aí a gente, nas nossas conversas, a gente chegou numa proposta de representar 3 biomas. Não, regiões diferentes e 3 biomas, né? Que seria o Pantanal, a Amazônia e a Mata Atlântica. Então, a gente foi fazendo uma curadoria de fotógrafas nessas regiões, e aí a proposta foi que a gente mostrasse, relatasse fotos de mulheres também, e do dia a dia da região, a gente mostrasse essa diversidade cultural que tem os povos, mostrasse essa diversidade também dos territórios, né? Não só da questão cultural, mas de como que é a região, né? Porque tem a questão da casa são diferentes, as vestimentas são diferentes, os materiais de pintura, de tudo é um pouco diferente de cada região. Então, o livro ele queria mostrar essa diversidade, essa diferença. E aí também foi pensando nos nomes, né? A proposta que a gente tinha falado, que seria, o ideal era que a gente tivesse textos, não só fotos, mas textos, e que também esses textos fossem nas línguas indígenas, né? No meu, se vocês verem, não tem texto na língua indígena, só tem em português. Por quê? Na minha região, algumas pessoas falam em Nhengatu. Não é todo mundo, foi perdido. Então, algumas pessoas se falam em Nhengatu. Então, a gente pensou, a Fabiana, pensou na proposta da gente chamar um desses professores para fazer a tradução. Eu acho que no final está uma parte em tradução e tem uma explicação sobre isso. Só que eu pensei, se eu fizer uma tradução para Nhengatu, eu não vou estar mostrando a minha realidade, a realidade da minha região, porque ninguém fala, somente os professores e algumas crianças que estão aprendendo na escola. Então, assim, eu acho que quando a gente fala muito sobre livros indígenas, como a parente acabou de falar aqui, muitos fotógrafos, eles representam uma realidade que não é a realidade dos povos, né? Tem fotógrafos nomeados que não quero falar, que vai que a visagem aparece, que vai dentro dos territórios e dizia como que a pessoa tinha que usar sua roupa ou tirar sua roupa, né? Fazia modificações. Dentro da fotografia indígena, a gente tem um olhar muito documental mesmo. A gente não tem uma coisa... É só quando é um trabalho específico, mas normalmente, se vocês forem vendo as fotos indígenas, feitas por fotógrafos indígenas, não tem uma interferência.
a gente mostra aquilo que é. Não tem uma interferência de dizer, te pinta aí ou põe a tua roupa aí para a gente registrar esse momento. Não tem isso. Então, eu disse, não tem como eu colocar uma tradução na língua indígena, sendo que na minha região as pessoas não falam mais a língua materna. Então, eu achei que era mais sincero colocar a tradução, a tradução não, a descrição do porque não tinha tradução, né? Enquanto das meninas que se falam nos povos delas, também como no povo Pataxó, já há algum tempo teve essa retomada da língua materna, então hoje tem mais falantes, e a gente ainda está nesse processo, então tem na língua materna. E aí as fotos, no meu caso, eu fui escolhendo fotos de vários povos da Amazônia, né? Das minhas caminhadas, dos meus trabalhos que eu fiz em diferentes territórios. E eu normalmente fotografo muitas mulheres, porque eu gosto de mostrar essa força, a beleza da mulher indígena, mas com um olhar muito diferente, assim, diferente dessa visão estereotipada do corpo da mulher indígena, né? Então, eu gosto muito também de fotografar criança nas atividades que estão fazendo. Então, eu fui selecionando essas fotos das mulheres indígenas, das meninas, dessas caminhadas que eu fiz, mostrando um pouco dessa diversidade dos povos. Essa foto aqui é uma das primeiras fotos que eu fiz em 2016, foi no território Munduruku, quando eu fui a primeira vez no território Munduruku. E essa foto é muito interessante, que eu gosto de dizer que é pé de moleque, porque é um monte de molequezinho trepando na árvore e pulando. E o que é interessante é que esse rio, ele não está mais nessa cor. Ele mudou a cor totalmente. Hoje é uma cor totalmente barrenta por conta do garimpo. Então, essa região é uma das regiões mais tradicionais do povo Munduruku. E hoje foi totalmente afetada por conta do garimpo. Então, esse rio não tem mais essa cor. Então, quando eu tenho um print dessa foto, né, um quadro, aí eu mandei para o cacique lá da aldeia, ele chorou muito quando ele viu, porque ele lembrou como o rio era antes, né? Esse aqui é lá na minha região também, que isso é um ritual que a gente estava fazendo, e aí a gente estava tomando tarubá. Tarubá é uma bebida tradicional que tem de vários povos indígenas da Amazônia, e aí a gente toma em festa, em alguns rituais a gente toma tarubá. E aqui a menina estava dando tarubá para uma liderança, Kumaroara. Aí algumas fotos, assim, essa aqui é uma casa tradicional Munduruku, que é feito de barro. Ali é uma foto de uma parenta Axaninca, que ela está colhendo coca, folha de coca, porque lá eles usam muito como medicina tradicional, principalmente para mastigar. Então, ela tinha a plantação dela. E as duas de cima é da festa da menina moça, que é a passagem da adolescência para a fase mulher do povo Guajajara, que é um dos povos que ainda mantém essa festa tradicional. E é isso aqui foi lá, dessas duas meninas. E esse aqui é uma foto de um pescador que é lá no lago, que é do Lago do Mapiri, lá na minha região, lá em Santarém, que é um dos lagos bem tradicionais para o meu povo, não só pela uma visão cosmológica para a nossa região, como o meu avô fala que lá era um lugar encantado, mas também pela uma questão biológica. Lá é um dos lagos da cidade, aonde até hoje os peixes vão na época da enchente para procriar. E é um lago que está sendo destruído pela questão do governo. Teve vários projetos de querer fazer de desenvolvimento da região, mas acabou que foi poluindo cada vez mais o lago. Mas até hoje, alguns moradores dali
do Mapiri, do bairro do Mapiri, eles, que muito desses moradores, eles vieram das aldeias, das comunidades para morar na cidade e moram lá nesse lugar. Então, tem como se fosse uma pequena aldeia do povo Tupaiú lá. E aí, todos os dias, pescadores vão para lá. Então, lá foi onde eu aprendi a nadar, é onde eu aprendi a pescar. Eu ia com a minha avó quando criança, a gente ia lavar roupa na beira do rio. Então, todas as atividades relacionadas com a água foi nesse lugar. Então, eu gosto muito de fotografar lá. Aí aqui é o urucu, que a gente utiliza muito. Enfim, acabou aqui essa explicação. Mas, assim, no livro, se vocês forem vendo, a gente mostra um pouco dessa diversidade cultural. A Vanessa Patachó, ela mostra muito do trabalho do barro, né? Porque o povo Patachó ali tem uma cultura do trabalho com barro, né? Da pintura corporal com barro. Então, ela mostra muito isso nas fotos dela. A parenta lá do Mato Grosso do Sul, ela também mostra muito a casa de reza delas, a questão do canto. Então, se vocês forem vendo, tem uma diferença do estilo fotográfico, mas as três fotógrafas, mesmo que seja diferente, é um pouco parecido, porque é uma foto muito... você com a câmera na mão, mas você é um objeto aqui, mas você não faz interferência naquilo que você está registrando, e tem um cuidado. Então, também no livro a gente tem canções indígenas, tem poesia também. Então, a gente tem frases né, falando sobre a questão cultural. E a gente quis mostrar, através desse livro, essa diversidade dos povos, essa riqueza, mas também essa força das mulheres indígenas, tanto como fotógrafa, mas também como objetos fotografados. Eu acho que é isso. Quando a gente, ano passado, a gente teve aqui a convocatória Zoom IMS, né, de fotolivros, e o seu livro foi um dos premiados, né, foi um dos selecionados, e depois um dos 3 premiados. E também estava o livro do Edgar Chacriabá, que vocês estavam mencionando antes, o Embá. O Edgar estava aqui, ele falou 5 minutos assim sobre o livro, e ele falou uma coisa que para mim ficou muito marcada, que para ele assim, né, na visão dele, a imagem também é território, um território que os povos indígenas têm ocupado e precisam ocupar cada vez mais, assim, na visão dele. Queria saber assim o que vocês pensam também sobre isso e sobre o papel do livro hoje também, como vocês veem assim essa produção de livros, né, mais recente com autorias indígenas, enfim, se pudessem falar um pouquinho disso. Eu acredito também nessa visão dele de que a imagem é um território, né? E eu acho que as lentes estão sendo uma ferramenta importante para a gente cada dia mais. Tá tendo até premiações agora de fotografia para a juventude indígena, mas que inclui o telefone, fotos tiradas pelo smartphone também. Então não se limita só a ter um equipamento profissional, qualquer foto que pode ser tirada com o celular, né, estão sendo celebradas e são importantes, né? Por exemplo, na comunidade dos Mura que eu estava, a liderança fez um comentário, né, o Randesh Mura, que é o cacique, ele falou que as fotos do indígena podem não aparecer para o não indígena como alguma coisa assim grandiosa, pode ser tudo, é só fotografia de cotidiano, mas para aquele povo tem uma grande importância, né? Aquele registro ali tá sendo uma parte do território em versão física, né? E que possa ser passada para as outras pessoas conhecerem, ainda que o contexto fique só dentro da comunidade. E é importante, sim, sabe, a fotografia, os livros, então, assim, a literatura indígena, os fotolivros indígenas também de diversas autorias, de diversas etnias, eles estão surgindo bastante agora nos últimos 15 anos e estão fazendo um papel importante, né, de registrar os momentos, principalmente durante a pandemia, que a gente teve uma perda muito grande de lideranças, de anciãos, então essas imagens estão sendo uma grande parte da salvaguarda do nosso conhecimento, né?
e assim o audiovisual no geral também, né? Então, tá tendo editoras indígenas, autores indígenas proeminentes aí, com não só com premiações, mas com publicações muito importantes. E eu acho assim que a gente está seguindo um caminho bem interessante na questão da autonomia, né, e da autogestão, no que se trata dessa produção desses materiais, sem estar vinculado a um grande fotógrafo, um grande escritor, né? Tá tudo muito independente, tá editoras independentes estão surgindo, editoras com foco feminista também, como no caso a editora Pachamama da Aline Puri, né? Então, estão sendo trabalhos assim que não estão vinculados a grandes nomes editoriais, sabe? Não estão dependendo desses espaços abrirem ou não para a gente, né? Os caminhos estão sendo abertos por nós mesmos. Assim, o Edgar é uma grande referência de fotógrafo indígena para nós, né? Porque ele traz, é muito interessante porque ele é antropólogo e a gente sabe o modo do antropólogo registrar e apresentar os povos indígenas. E ele ressignifica isso, né? Ele pega esse conhecimento dele da antropologia, da fotografia e o conhecimento dele tradicional, ancestral, ele se ressignifica, ele mostra que a fotografia, ela, né, não é só um objeto de arte no qual a gente mostra pessoas e cultura, mas como também a gente converte isso para uma ferramenta que é de luta, mas também de salvaguardar as nossas tradições de alguma forma, né? Então, assim, a gente sabe que muito do que se perdeu, muito do que se modificou das culturas indígenas, né, com o passar do tempo também foi se perdendo algumas coisas, porque não se tinha como a gente vem de uma cultura oral, né? Então a gente não tinha esse registro. Então, infelizmente, muito do que era há muito tempo atrás foi mudando com o passar do tempo, se foi perdendo, né? Principalmente na pandemia, a gente teve muita perda de muitos anciões, e com eles para a gente, como a gente gosta de falar, eles são bibliotecas vivas, então com eles se foram esses conhecimentos, né? Então, assim, através do audiovisual, né, do vídeo, da fotografia em si, a gente viu que é uma forma da gente não mostrar somente para fora o que se passa dentro dos territórios, mas mostrar para a gente mesmo, né? Ter aquele registro ali. Então, antigamente os parentes não gostavam que isso fosse fotografado, hoje já se mudou isso, eles vêm, eles pedem para fotografar e tudo mais. Mas hoje a gente vê que dentro dos territórios, com muitas lideranças, eles preferem que seja fotografado por indígena do que pelo não indígena. Por esse entendimento também de que tem essa coisa por mais que o fotógrafo ele tenha um bom coração, porque tem gente que tem um bom coração e tudo mais, tem esse cuidado, ele não tem uma vivência e não tem um real entendimento das coisas. Então, às vezes, pode ser que na cabeça dele uma atitude, uma fala, para ele está ok, mas para o parente pode ser que não esteja. Então, eu acho que é uma coisa de tato, de sensibilidade, que só a gente que está ali vivendo, que a gente sabe que a gente consegue ter. Acho que isso vai não só na nossa cultura, mas para várias áreas, né? E aí eu vejo isso, assim, que hoje muitos jovens indígenas, mulheres, estão ocupando a fotografia, né, que é como um novo território. A gente está ocupando não só para ser mais um objeto de arte dos povos indígenas, mas também como uma ferramenta de luta, né? A gente hoje a gente tem diferentes formas de lutar, de ecoar nossas vozes, nossas dores e também de mostrar essa diversidade e essa riqueza cultural que os povos têm, que é através da dança, que é através da música, que é através da fotografia, da política, enfim, são vários papéis que hoje a gente está ocupando e demarcando novos espaços, novos lugares e mostrando essa diversidade, essa força que os povos indígenas têm.
independente se estão dentro do território ou também se estão fora do território. Então, eu acredito que é muito importante quando a gente dá visibilidade para os parentes que estão fazendo esse trabalho de fotografia, esses registros, que estão ali nos movimentos, que também estão dentro dos seus territórios registrando, independente se é com uma câmera muito boa ou se é com celular, porque eu acho que a fotografia, ela, na minha concepção, a fotografia, ela não é a câmera em si, mas é a forma e a sensibilidade que você mostra o mundo através do seu olhar. Então, eu acho que é muito importante quando nós vemos que nós, povos indígenas, a gente tem esse pertencimento da gente ser o território, né? A gente não é uma extensão da natureza, a gente não é uma extensão do território, a gente não é algo fora a parte. A gente é o território, a gente é a natureza. Então, a gente mostra essa diversidade, essa riqueza desse lugar de onde a gente vem, através do nosso olhar, através da fotografia. E eu acho que esse que é o diferencial. Olá, Gé, Priscila, pergunta para as duas, tudo bem? Obrigada pelas falas. Eu queria perguntar um pouco quais são os próximos projetos, ou para além dos próximos projetos, o que tem interessado e despertado mais curiosidade poética no trabalho de vocês agora? A cor, enfim, o que vocês têm trabalhado poeticamente, pesquisado, ou um lampejo de uma intuição que vocês estão sentindo sobre o próprio trabalho de vocês agora? Ultimamente, desde 2021, eu tô agarrada pelo fantasma do Albert Frisch. Ele tá me perseguindo tem muito tempo, sabe? Eu largo ele vai aparece de novo. Então, assim, a gente tá num relacionamento muito tóxico já tem um tempo. E pelo IMS, então, eu vou inaugurar junto com a parente da etnia Charrua, no ano que vem, uma exposição sobre o Frisch. Então, as minhas energias no momento estão nisso e no meu mestrado, que é, infelizmente, sobre o Frisch também. Então, assim, é simplesmente, não ele, mas, na verdade, assim, os impactos das produções dele um recorte das etnias fotografadas, né? E o que elas querem falar sobre. Porque desde a minha primeira pesquisa sobre o Frisch, eu decidi me colocar num lugar à parte, né? Porque eu sou indígena do Cerrado e da Mata Atlântica, as fotografias são da Amazônia e são outras etnias, né? Não é que enquanto eu indígena de outro bioma eu não possa falar, mas é que eu não tenho capacidade de interpretar aquelas imagens do jeito que os povos que são dali podem, e vice-versa se fosse no caso do meu povo, né? Mas não foi o caso, porque meu povo, a primeira fotografia que tem nossa, elas já são de 1950, então já é outro contexto. E então eu decidi viajar a campo para esses territórios, levar essas fotos pela primeira vez para eles terem contato. Eles não sabiam que tinha fotos do povo deles nesse acervo e de que um alemão foi lá e registrou imagens deles e de outras etnias. Então, foi um material inédito para eles e eu registrei isso por fotografia, depoimentos, filmagens, fiz releituras artísticas também sobre. E, no caso, eles tendo um depoimento, né, do que eles acharam dessas imagens, dos impactos. Então, a gente teve muitas visões diferentes, né? Tem indígenas com aldeias demarcadas, tem outros que estão em processo de demarcação há mais de 30 anos, outros em retomada, em contexto de seringais, em reserva extrativista, e todos contexto urbano também, e todos permeados por diversas violências, né, como garimpeiros, invasores, o período escravagista que os muras passaram no século XIX ainda tem impacto hoje e está registrado nessas fotos. Então, é um material que assim, os povos têm interesse em falar sobre. Então, eu decidi usar o meu mestrado para poder aprofundar nisso, né? E discutir mais. E pelo IMS, no ano que vem, a gente vai trazer uma exposição sobre essa viagem, né? Nesse percurso que foi, no meu caso, enquanto mulher indígena de outro bioma e mãe de uma criança atípica,
porque o meu filho foi comigo nessa viagem de campo, ele tinha 1 ano e meio na época, e a gente viajou, a gente morou em comunidades que a gente nunca tinha pisado antes, a gente morou em contexto ribeirinho, então a gente fez parte das comunidades, né? Eles queriam que a gente fizesse essa imersão, que não fosse uma pesquisa que fosse só levar as coisas lá, coletar material e ir embora e nunca mais dar um retorno sobre. Então a gente está em contato até hoje, várias transformações aconteceram nas comunidades enquanto isso, e eles continuam com o interesse de falar sobre isso. Então eu me vejo assim na responsabilidade de, né, seguir a fundo nesse material. Então, ultimamente, assim, eu estou focada nisso, no mestrado, finalizar, e fazer essa exposição também para fazer jus a tudo que a gente discutiu, né? Tudo que as lideranças foi um trabalho feito desde as crianças que observaram as fotos até os anciãos e povos com contextos assim que conseguiam corrigir o que estava de errado naquelas imagens e outros que essas imagens são a única coisa que eles têm de acesso sobre eles naquele período, que por diversos motivos eles perderam a língua, perderam contato com outros parentes que sabiam os fazeres, né, a tradição. Então, esse material, essas fotos, acaba sendo para eles uma forma de contato, né, com o passado. Então são visões bem assim opostas de uma etnia para outra. No caso, eu estou trabalhando com os Mura e os Miranha, e pelos próximos períodos eu vou estar nessa jornada, sabe, de fazer jus a esse material, mas pelas perspectivas de quem estava do outro lado da lente, porque pelo Frisch a gente já tem livros sobre ele, dezenas de artigos acadêmicos, sabe? Ele é uma referência quase que inquestionada. E não tem material de indígenas falando sobre isso, e material de crítica sobre ele é pouquíssimo também. Então a gente está nadando contra a maré nesse aspecto, e eu estou nisso provavelmente pelo ano que vem todo. Bom, é tanta coisa que eu nem sei. Mas, enfim, esse ano eu faço parte do Mídia Indígena, então esse ano a gente está com uma casa em Belém por conta da COP30. E a gente tá. Essa casa ela vai ser como uma galeria de arte também, né? Não vai ser só um espaço de eventos, mas a gente vai fazer uma exposição, que é uma exposição sobre a comunicação indígena. Então a gente vai trazer desde o começo de como começou a comunicação indígena, que vai para além da fotografia, né? Dos equipamentos tecnológicos, e como é que está hoje a comunicação indígena no Brasil. Eu também estou fazendo curadoria para uma outra exposição que também vai estar lá na Casa Maracá, que é uma exposição que eu estou fazendo a curadoria com parentes do Brasil, do Peru, da Colômbia, do Equador, onde a gente o nome é A Amazônia Somos Nós, que é mostrando essa diversidade de povos e também de conflitos que tem, né, nesses países, não só além do Brasil. Estou escrevendo um filme ficcional, que a proposta é que seja para crianças e tipo adolescente, é uma ficção. E também estou escrevendo um documentário que provavelmente a gente vai começar a gravar, eu e a Beca Munduruku, a gente vai começar a gravar ainda esse ano, não sei quando, mas vamos ter que arranjar uma data, que é contando a história de 3 mulheres, de 3 lideranças indígenas do Rio Tapajós, e a gente mostrando que há muito tempo atrás, no passado, o povo Tapajó e o povo Munduruku, eles eram inimigos, né? Então, hoje, esses povos, não só o povo Tapajó como o Munduruku, mas como outros povos do Baixo Tapajós, estão unidos em defesa do Rio Tapajós. Então, a gente vai, nesse filme, a gente vai mostrar essa história, tanto de algumas lideranças Munduruku, como algumas lideranças do Baixo Tapajós, mostrando esse caminho que elas estão nesse papel de liderança e também nessa liderança em proteção do rio. Então, a gente vai mostrar um pouco sobre isso no documentário. E também estou fazendo a curadoria para uma exposição que eu quero lançar no ano que vem, na Climate Week, em Nova York,
mas também, quem sabe, trazer para cá, né? Com mulheres indígenas também, mostrando fotografias feitas por mulheres indígenas, não só do Brasil, como do Equador, do Peru, da Bolívia, da Colômbia, da Guatemala, do Panamá e da Indonésia. Então, são países onde já tem comunicadores indígenas e que muitos desses comunicadores são parceiros do Mídia Indígena, então a gente já faz alguns trabalhos juntos, e aí é fazer uma exposição para mostrar como que as mulheres indígenas estão atuando na fotografia em vários lugares do mundo. E na África também a gente vai chamar alguns parentes da África, mas de alguns países. Mas é isso. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelas vossas palavras, pelos vossos trabalhos, pela vossa presença. G, como é que foi frequentar esta biblioteca? Como é que foi o processo da sua curadoria, da escolha destes 19 livros? Tem livros nesta biblioteca que você nunca escolheria? A outra, e gostava de perguntar à Priscila sobre o seu livro. O seu livro tem características muito bonitas e muito especiais, desde a presença das línguas indígenas até à forma como as palavras, os textos espreitam entre as imagens. Há decisões estéticas muito bonitas e decisões conceptuais do seu livro que são uma beleza, que me estremeceram muito. Como é que foi construir esse livro? Como é que foi trabalhar com outras pessoas, escolher o papel, o formato, a diagramação visual, tudo isso? Como é que se sentiu? É a mesma coisa que o mesmo processo de decisão de fazer um filme? Que também envolve trabalho em equipas com outras pessoas. Como é que isso aconteceu? Bom, começando, né, com a polêmica, a minha curadoria, eu vim aqui alguns dias, né? O pessoal aqui da biblioteca foi bem solícito em separar para mim a bibliografia indígena, seja por fotógrafos indígenas ou não indígenas também. Então eu vi muito material aqui, bastante material. E eu fui selecionando dentro desse recorte que eu pensei em tratar um pouco sobre a origem da fotografia sobre indígenas, até ela se tornar fotografia indígena e percorrendo, né, do sul até o norte das Américas. E no meio desse trajeto tinham os inomináveis, mas, por exemplo, eu não gosto de trabalhar com o Sebastião Salgado. Eu... George Webner é um alemão com um discurso também terrível e eu tropecei no trabalho dele. Então, assim, eu li, sabe aquela curiosidade mórbida que você pega e abre assim, deixa eu ver se é tão ruim mesmo, e aí você lê e fala, pra que eu fui fazer isso, sabe? Eu tenho que continuar lendo todos os materiais aqui, pra que eu fui mexer nisso? Então, Vilas Boas eu também não quis colocar nenhum trabalho deles, né? É uma opinião polêmica, não gostam que fale mal dos Vilas Boas, nem dos Rebouças, nem do Rondon, mas, enfim, eu não consigo pensar numa curadoria que vai falar sobre a nossa diversidade, mas também sobre os percursos todos que a gente passou para estar até aqui, e eu colocar algumas figuras assim que o discurso delas enaltece uma pureza racial, um indígena parado no tempo, sendo que é impossível para a gente estar parado no tempo, porque além da gente ser ser humano como qualquer outro, a gente está sujeito a fatores externos fora do nosso controle, né? Então, invasão de território, proibição de línguas maternas, proibição de registrar uma criança com o nome dela, né? Com o nome do povo dela. E isso acontece até recentemente, né? Por exemplo, no caso da Márcia Moura, que é uma das lideranças que eu trabalho, o neto dela não pôde ser registrado com o nome, ela teve que fazer um movimento, né? Um protesto em família, um ritual na frente da Justiça Federal para poder conseguir que o neto dela, o neto de uma liderança, tivesse o nome do povo. Então,
São processos muito violentos que a gente ainda passa para eu colocar materiais numa exposição que reforçam esse discurso, né, de que o indígena tem que estar ali parado em nem 1500, em 1491, e que a gente não pode estar sujeito a nada, senão a gente deixa de ser indígena. Enquanto todas as outras pessoas podem passar por outros processos, podem aprender outras línguas, podem aprender outras tecnologias, mas a gente não pode, senão a gente deixa de ser quem a gente é, né? E não é a realidade. Então, esses autores eu preferi passar longe, porque já tem muita exposição sobre eles, já tem muito. Eles já são considerados cânones, independente do que a gente diga, né? Então, eu preferi dar esse espaço para outros tipos de produções. Eu acho que só para complementar o que tu falou, tem uma questão de endeusamento desses fotógrafos que ganharam a vida e muito dinheiro e são endeusados, mostrando uma realidade que não é dos povos indígenas de verdade, né? Então, fortalecendo estereótipos. Ainda mais esse outro aí, como é? Sebastião, não sei o quê. É ele mesmo. Então, assim, claro que eu acho que tecnicamente tem uma questão muito boa, mas quando a gente vai para além disso, acho que a fotografia não é você ter uma boa técnica, mas também você ter o respeito de como que vai apresentar as pessoas. Mas, enfim, sobre o nosso livro, eu acho que a gente fez um trabalho conjuntamente muito legal, porque, assim, como eu disse, eu não tinha experiência de livro e muito menos as meninas. Elas também não tinham experiências. Eu acho que entre nós três, quem exerce o trabalho como fotógrafa mesmo sou eu. A Vanessa, ela é fisioterapeuta. Ela faz fotografia porque ela gosta de fazer fotografia, é a paixão dela, mas ela não trabalha exatamente com isso, né? Então, a gente foi um trabalho de colaboração, aonde o pessoal da editora eles tinham mais esse conhecimento técnico sobre folha, sobre a montagem, eles apresentavam para a gente e a gente dizia o que a gente achava, se a gente concordava ou não. E aí foi no que também a gente falou que a gente não queria um livro só de foto, a gente queria um livro que tivesse música, que tivesse outras coisas, porque nós, povos indígenas, a gente gosta de cantar, né? A gente tem essa coisa da fala e tudo mais. Então, a gente queria que fosse além da fotografia, né? Então, por isso que a gente trouxe um pouco de poesia, algumas músicas, tem várias músicas escritas. Então, todo o processo, ele foi num processo de colaboração mesmo, sabe? Onde eles apresentavam mais essa questão técnica, de como seria esse design, né? Que tem umas páginas que elas são meio abertas, assim, a foto é por dentro. Então, aquilo também é como se fosse uma coisa um mundo inverso, e também é um processo de como se a pessoa fosse entrar dentro de uma maloca também, então, para ver a fotografia. Então, tem esse simbolismo também que a gente quis trazer. Então, a gente vai mostrando, o livro começa com algumas fotos mini, depois vai navegando entre outras fotos, e a gente vai trazendo fotografias diferentes, não? Tem momentos que é mais da casa, tem momentos que é mais de mulheres, com texto e tudo mais. Então, foi todo um processo da gente conversando e construindo mesmo, nessa junção de conhecimentos. Eu acho que isso que é importante nesse processo colaborativo, é a escuta de cada um, né? Dessa questão de trazer esse conhecimento mais técnico, mas a gente também trazendo a nossa visão do que a gente gostaria. Então, foi assim a construção. Boa noite, pessoal. Boa noite, Priscila e Gé. Gostaria de agradecer pelo todo o conhecimento transmitido. Gostaria também de pedir licença, né, acima de tudo, antes de tudo. Resgatando um pouquinho sobre o contexto da COP30, eu gostaria de saber, resgatando também um pouquinho do que vocês falaram sobre a fotografia como um instrumento e ferramenta de registro e
e de exposição, de fato, do que acontece hoje em dia com os povos indígenas, vocês acreditam que essas representações através da fotografia, do registro imagético mesmo, pode ser uma ferramenta também para provocar uma mudança significativa na forma com que a nossa sociedade lida com a terra? Eu acho que sim. Te trago não uma experiência como Priscila em si, mas como do mídia indígena. A comunicação indígena, ela mudou muito nos últimos anos a perspectiva de como que os povos indígenas são vistos. A gente, claro que ainda tem muita gente que tem uma visão estereotipada e preconceituosa em relação aos povos indígenas, mas nos últimos anos a comunicação, a gente ocupar as redes sociais, a fotografia, o cinema, a gente tem modificado essas visões, a gente passou de ser um objeto a ser observado, mas um objeto que conversa e transmite e fala e ocupa outros espaços. Então, eu digo que esse processo foi muito durante a pandemia. A gente tem um movimento indígena, uma comunicação indígena antes da pandemia e depois. Então, nesse período da pandemia, foi aonde lideranças indígenas ocuparam redes sociais. Então, muito do que saiu no jornal sobre os Yanomamis e outras problemas, outras invasões que estava tendo dentro dos territórios, foi porque foram os próprios parentes que estavam ali que fizeram esses registros e mandaram para a gente e a gente compartilhou. Então, hoje, eu digo assim, quando eu comecei, lá em 2013, eu ia para as mobilizações indígenas, era contado nos dedos os fotógrafos que estavam lá. E muitas das organizações que são parceiras do movimento, eles preferiam contratar fotógrafos não indígenas, filmmakers não indígenas para estar registrando a mobilização. Hoje é totalmente diferente. A gente mal vê fotógrafos e filmmakers não indígenas comparado com os parentes. Então, quando eu comecei, eu desconhecia. No cinema tinha sim, mas fotografia não se tinha outras mulheres que estavam fazendo fotos. Então, já era poucos indígenas e na coisa do movimento indígena eu era a única. Então, assim, e hoje é muito bonito, porque a gente vê, tem muitas mulheres, tem muitas meninas. Assim, a gente fez um mapeamento de comunicadores indígenas e muitos se reconhecem enquanto fotógrafos. Esse mapeamento do mídia indígena, mais de 1.098 comunicadores indígenas em todo o Brasil, sendo que nem todo mundo fez esse mapeamento, tem muita gente que ainda ficou de fora. Então, a gente vê o quão poderoso a comunicação indígena tem sido nos últimos anos e tem mudado não só dentro do movimento indígena, onde mais indígenas eles se veem representados. Então, aqui a Brisa Flor, aqui, nossa artista maravilhosa, tem muitos indígenas que se inspiram nela, né? Então, também estão ocupando a música e outros espaços também. Então, hoje a juventude, isso, a juventude é muito importante. A gente nem é tão antiga assim, mas a gente já virou referência para os jovens que estão dentro dos territórios, que antigamente eles não tinham essa perspectiva, eles não tinham essa representatividade, eles achavam que aquilo era de outro mundo, era impossível para eles. E hoje não, eles vejam que é possível, porque a gente está ocupando esses lugares. Então, eu acho que a comunicação, ela não vem só... Ela vem como esse papel, essa ferramenta de luta, mas também como através da arte. Eu acho que a arte ela tem um papel de sensibilizar as pessoas, de mostrar não só a nossa luta, mas a nossa diversidade cultural, as nossas riquezas culturais, de uma forma diferente, né? O cinema, a música, a fotografia, ela tem essa coisa dos sentidos, né? Então, você assiste um filme, você chora, você ri, você fica triste, com raiva, né? Então, um filme indígena, ele vai mostrar tudo isso. A música, ela também tem isso. A fotografia, ela tem isso. Então, eu acho que também,
para além da gente estar ocupando esses espaços como uma ferramenta de luta, mas também é um espaço para reflorestar mentes e mostrar, através da arte, como que a gente está resistindo e existindo perante todo esse processo, esse retrocesso, esse processo de extermínio dos povos indígenas no Brasil e no mundo. A Priscila já falou bem, né, um contexto bem amplo desses últimos anos, como está sendo a questão nossa de mídia e de comunicação, né? A fotografia indígena ela tem um caráter bem diferente, porque principalmente nos últimos anos, né, que a gente conseguiu uma democratização maior de acessos a telefone, a qualquer coisa que você consiga registrar, porque assim, eu só fui ter acesso à internet mesmo depois dos meus 19 anos, eu passei até uma parte da faculdade sem acesso à internet, então eu também não tinha um telefone que eu podia ir lá e registrar uma denúncia, sabe? E agora a gente pode fazer isso a qualquer momento, uma comunidade, por mais que falte às vezes saneamento básico, alguém vai arrumar um telefone e vai tirar uma foto de uma coisa e a gente consegue denunciar, porque essa fotografia do nome indígena feita por nós, muitas vezes quando a gente menciona esses grandes autores, né, eles estão fotografando ali a festa, a dança, a beleza, né? Então quando alguém fala de indígena, fala, poxa, as pessoas estão morrendo, e não só os Yanomami lá, mas você pensa na Bahia ali, que todo mundo pensa na riqueza toda da Bahia, mas que os Pataxó estão sendo, nesse momento, invadidos, tá sendo criança atingida por bala, juventude, liderança, e se a gente não está lá fotografando, registrando isso, ninguém sabe, porque não vai aparecer na mídia, e os grandes fotógrafos, quando eles, né, registravam e estavam no ápice, era aquela foto do encantamento, né, da beleza do indígena, da diversidade, do exótico. É muito raro você encontrar um fotógrafo não indígena que está ali tirando uma foto de denúncia, mas que ele não foi pago para estar lá. Então, não é um jornalista, né? Não, tá ali no recurso próprio dele, na peleja junto com a comunidade, né? É muito raro isso. Enquanto a gente está ali, tá na denúncia, tem que pegar o celular, tem que filmar, tem que tirar uma foto, porque ninguém vai acreditar se a gente só falar. E se a gente ficar esperando a grande mídia falar, ninguém fala nada. As coisas acontecem, assim, passa diante dos olhos e ninguém vê. Então, nesse período de pandemia mesmo, como a Parenta falou, eu atuei em algumas frentes de arrecadação e de divulgação de campanhas, e assim, a gente precisava o tempo todo estar reafirmando através de imagens que aquilo estava acontecendo, porque as pessoas falavam, eu não vi isso no jornal, isso não está saindo em tal lugar, como é que isso está acontecendo? E ninguém está falando nada. Então a gente tinha fotos vindo das comunidades, as lideranças pedindo ajuda para quem era indígena comunicador que tinha alcance em rede social, então era pedido de campanha para coisas simples. O meu povo mesmo, Machacali, a gente fez muita campanha para material para limpar a água, porque purificador de água, porque a gente não tem saneamento básico. Então, material para remédio muito básico, soro fisiológico para criança que está com disenteria, que é uma coisa assim de a gente não pode nem falar mais de subdesenvolvido, é extrema pobreza e que a gente passou constantemente no período da pandemia e não tinha acesso aos recursos. O SUS, a própria saúde indígena não alcançava, né, alguns contextos. Então a gente ficou na mídia, na rede social, divulgando imagem, falando, olha, tem criança morrendo de coisas simples como diarreia, que podia ser resolvido, sabe? Com o mínimo de assistência. E aí pessoas do país inteiro ajudando, mobilizando. E alguns movimentos, assim, que tiveram comunicadores indígenas envolvidos, como no caso dos Yanomami, assim, teve junto com as lideranças, reportando tudo, né, diretamente no local, teve assim um impacto gigantesco. As coisas ainda estão longe de serem resolvidas, mas assim, pelo menos a gente ainda ouve na boca do povo alguém sabendo falar que acontece X ou Y com os Yanomami. E se eu for parar para pensar, 10 anos atrás era um nicho muito pequeno de pessoas que sequer sabiam que essa etnia existe, né? Então a gente assim, o impacto tá absurdo com as redes sociais, né? Tem muito indígena influencer também e estão usando o celular para mostrar não só o cotidiano, mas também para esse momento de denúncia, né? De
de mostrar que a vida não é só a festa que querem ver, né? Um documentário bonito, uma fotografia em preto e branco para colocar na parede lá. Não é só desgraceira também não, mas também não é só festa, né? O tempo todo é luta. Então, a fotografia indígena ela tem todas essas facetas, né? Ela vai mostrar o que é bonito, sim, mas o que as pessoas viram o rosto, o que as pessoas não querem ver, né? O contexto dos parentes que estão aí em situação de rua e que as pessoas passam direto e ignoram que são indígenas, né? Porque não está trajado, porque não está na aldeia, está aí no meio da cidade. Então, falam também sobre indígenas de outros países, né? Os fotógrafos, mesmo indígenas aqui do Brasil, registram os parentes que são migrantes, né? Os Uarau, por exemplo, da Venezuela. Então, a gente não se limita a pensar que a gente vai registrar só o que compete ao nosso povo ou ao que compete só ao nosso país, né? Quando tem um chamado, igual nos parentes da comunicação, e comunicação grande, igual mídia indígena, que é enorme, eles tratam de tudo, né? Falam de tudo. Então a gente não tem essa visão assim de que etnocentrada, né? De que a gente só pode falar de tal coisa e que é muito difícil da gente ver isso quando a gente pensa nos grandes cânones da fotografia, né? É isso, eu espero ter respondido.